Saudações! Essa é uma videoaula sobre a Lei da Responsabilidade Fiscal. Já deixei o browser de navegação aqui de prontidão. Está aqui o site que é a fonte de consulta, não, o site do governo. O título é esse aqui, ó, Lei de Responsabilidade Fiscal. Publicado em 20 de 4 de 2020, às 9h42, atualizado em 7 de 5 de 2020, às 23 horas e 5 minutos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar, número 101, de 4 de 5 de 2000, estabelece, em regime nacional, parâmetros a serem seguidos relativos ao gasto público de cada ente federativo, estados e municípios brasileiro. As restrições orçamentárias visam preservar a situação fiscal dos entes federativos, de acordo com seus balanços anuais, com o objetivo de garantir a saúde financeira de estados e municípios, a aplicação de recursos nas esferas adequadas e uma boa herança administrativa para os futuros gestores. Entre seus itens está previsto que cada aumento de gasto precisa vir de uma fonte de financiamento correlata e os gestores precisam respeitar questões relativas ao fim de cada mandato, não excedendo o limite permitido e entregando contas saudáveis para seus sucessores. Atenção, TSE. Um dos mais fortes instrumentos de transparência em relação aos gastos públicos, indicando os parâmetros para uma administração eficiente, a Lei de Responsabilidade Fiscal brasileira se inspirou em outros exemplos bem-sucedidos ao redor do mundo, como Estados Unidos e Nova Zelândia. Abaixo você tem acesso ao texto completo da lei e a material explicativo adicional. Aí tem aqui os links para você ter acesso a todo o conteúdo. Vamos direto para o que interessa, que está um pouco mais abaixo. Infrações da Lei de Responsabilidade Fiscal e suas penalidades. Do lado esquerdo nós temos as infrações e do lado direito as sanções barra penalidade. Sanção barra penalidade. Então, primeira infração. Deixar de apresentar e publicar o relatório de gasto fiscal no prazo e com detalhamento previsto na Lei LRF, artigos 54 e 55, Lei número 10.028/2000, artigo 5º, inciso 1. Eu não sou político. Eu já trabalhei como monitor de tecnologia educacional lá em Guarapari e todo mês nós preparávamos um relatório das atividades desenvolvidas na escola, no laboratório de informática. Durante a pandemia, na quarentena, fazíamos também um relatório das atividades desenvolvidas remotamente e enviávamos para nossos superiores. Por que o político não tem que seguir essas leis? Tem que seguir, sim. Atenção, TSE. Então, qual é a sanção? Multa de 30%. O que é 30%? É 30 dividido por 100. O saudoso Dr. Enéas diria curso ginasial. Hoje eu digo Fundamental 2. Isso aí é conhecimento do Fundamental 2. 30%. 30 dividido por 100. Multa de 30 dividido por 100 dos vencimentos, ou seja, 30 dividido por 100 multiplicado pelo valor. Multa de 30% dos vencimentos anuais, Lei número 10.028/2000, artigo 5º, inciso 1 e parágrafo 1º. Proibição de receber transferências voluntárias e contratar operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. LRF, artigo 51, parágrafo 2º. Segunda infração. Ultrapassar o limite de despesa total com pessoal em cada período de apuração. LRF, artigo 19 e 20. Sanção: cassação do mandato. Decreto-Lei número 201, artigo 4º, inciso 7. Próxima infração. Expedir ato que provoque aumento da despesa com pessoal em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 21. Em desacordo com a Lei LRF, artigo 21.
Sanção: nulidade do ato. LRF, artigo 21. Reclusão de 1 a 4 anos. Lei número 10.028/2000, artigo 2º. Próxima infração: expedir ato que provoque aumento da despesa com pessoal. Expedir ato que provoque aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão. LRF, artigo 21. Muito interessante. Sanção: nulidade do ato. LRF, artigo 21, parágrafo único. Reclusão de 1 a 4 anos. Lei número 10.028/2000, artigo 2º. Próxima infração: deixar de adotar as medidas previstas na LRF quando a despesa total com pessoal do respectivo poder ou órgão exceder a 95% do limite. LRF, artigo 22. Sanção: reclusão de 1 a 4 anos. Lei número 10.028/2000. Artigo 2º. Proibições previstas em lei. LRF, artigo 22, parágrafo único. Deixar de adotar as medidas previstas na lei quando a despesa total com o pessoal ultrapassar o limite máximo do respectivo poder ou órgão. LRF, artigo 23. 23 é o número primo. Sanção: reclusão de 1 a 4 anos. Lei número 10.028/2000, artigo 2º. Próxima infração: manter gastos com inativos e pensionistas acima do limite definido em lei. LRF, artigo 18 a 20. Artigo 24, parágrafo 2º, artigo 59, parágrafo 1º, inciso 4. Sanção: cassação do mandato. Decreto-Lei nº 201, artigo 4º, inciso 7. Próxima infração: não cumprir limite de despesa total com pessoal em até 2 anos, caso o poder ou órgão tenha estado acima desse limite, em 1999, LRF, artigo 70. Sanção: proibição de receber transferências voluntárias, contratar operações de crédito e de obter garantias. LRF, artigo 23, parágrafo 3º. Cassação do mandato. Decreto-Lei nº 201, artigo 4º, inciso 7. Não cumprir até 2003 o limite de despesa total com pessoal do exercício em referência, que não poderá ser superior em percentual da receita corrente líquida, a despesa verificada no exercício imediatamente anterior acrescida de até 10%, se esta for inferior ao limite definido em lei. LRF, artigo 71. Sanção: cassação do mandato. Decreto-Lei nº 201, artigo 4º, inciso 7. Próxima infração: deixar de reduzir o montante da dívida consolidada que exceda o respectivo limite, no prazo previsto em lei. LRF, artigo 31, parágrafo 1º. Sanção: detenção de 3 meses a 3 anos, perda do cargo e inabilitação para a função por 5 anos. Lei nº 10.028/2000. Artigo 4º, inciso 16. Proibição de realizar operação de crédito, enquanto perdurar o excesso. Obrigatoriedade de obtenção de resultado primário com limitação de empenho. LRF, artigo 31, parágrafo 1º. Muito interessante. Próxima infração: exceder o término de cada ano o financiamento do principal da dívida mobiliária do exercício anterior. LRF, artigo 29, parágrafo 4º. Cassação do 29 é primo, hein? Interessante lembrar disso também. Sanção: cassação do mandato. Decreto-Lei nº 201, artigo 4º, inciso 7.
Próxima infração: não obter o resultado primário necessário para recondução da dívida dos limites aos limites. LRF, artigo 31, parágrafo 1º, inciso 2. Olha o número primo aí de novo. Sanção: multa de 30%, lembra? 30%? 30 dividido por 100. Vamos supor que você queira calcular 30% de um valor qualquer, por exemplo, R$1.000. 30 dividido por 100 e isso multiplicado por 1.000. Entendeu? Você pode, inclusive, cortar os zeros para poder facilitar a conta. Muito tranquilo. Curso Fundamental 2. Multa de 30% dos vencimentos anuais. Lei número 10.028/2000, artigo 5º, inciso 3, parágrafo 1º. Próxima infração: ultrapassar o prazo para o retorno da dívida imobiliária e das operações de crédito aos limites. LRF, artigo 31, parágrafo 2º e 3º. Tudo número primo. 31, 2, 3, tudo primo aí. Sanção: cassação do mandato. Decreto-Lei número 201, artigo 4º, inciso 7, primo. Proibição de receber transferências voluntárias. LRF, artigo 31, parágrafos 2 e 3. (201) Primo ou composto? Pensa um pouco, tenta responder. Sem precisar de software, eu já te falo que isso aí não é primo. Como eu sei? Muito simples. Você soma os algarismos que integram o número. Se o resultado for divisível por 3, o número em questão não é primo. Porque os números primos são divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. 201, soma o 2 com 1 dá 3. 3 é divisível por 3, então 201 também é. Muito simples, não é primo. Bom, então vamos para o próximo aqui. Próxima infração: conceder garantia em desacordo com a lei. LRF, artigo 40. Sanção: cassação do mandato. Decreto-Lei número 201, artigo 4º, inciso 7. Sim, senhor. Próxima infração: conceder garantia sem o oferecimento de contragarantia determinada pela lei. LRF, artigo 40, parágrafo 1º. Sanção: detenção de 3 meses a 1 ano. Lei número 10.028/2000, artigo 2º. Próxima infração: conceder garantia acima dos limites fixados pelo Senado Federal. LRF, artigo 40, parágrafo 5º. 40 não é primo. 2 é o único número par que é primo. 5 é primo. Sanção: nulidade do ato. LRF, artigo 40, parágrafo 5º. Cassação do mandato. Decreto-Lei número 201, artigo 4º, inciso 7. Próxima infração: as entidades da administração indireta, inclusive suas empresas, controladas e subsidiárias, concederem garantia, ainda que com recurso de fundos. LRF, artigo 40, parágrafo 6º. Cassação do mandato. Decreto-Lei número 201, artigo 4º, inciso 7. Próxima infração: não ressarcir pagamento de dívida honrada pela União ou Estados, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito. LRF, artigo 40, parágrafo 9º. Sanção: condicionamento de transferências constitucionais para o ressarcimento. Não ressarcir pagamento de dívida honrada pela União ou Estados. LRF, artigo 40, parágrafo 9º. Próxima infração: não liquidar a dívida total que tiver sido honrada pela União ou por Estados, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito. LRF, artigo 40, parágrafo 10. Sanção: suspensão de acesso a novos financiamentos. LRF, artigo 40, parágrafo 10º. Próxima infração: contratar a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária em desacordo com a lei. LRF, artigo 38. Sanção: cassação do mandato. Decreto-Lei número 201, artigo 4º, inciso 7.
Realizar operação de crédito fora dos limites estabelecidos pelo Senado Federal, LRF, artigo 32, parágrafo 1º, inciso 3. Sanção: detenção de 3 meses a 3 anos, perda do cargo e inabilitação para a função por 5 anos. Lei nº 10.028/2000, artigo 4º, inciso 16. Próxima infração. Realizar operação de crédito com outro ente da federação, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. LRF, artigo 35. Sanção: detenção de 3 meses a 3 anos, perda do cargo e inabilitação para a função por 5 anos. Lei nº 10.028/2000, artigo 4º, inciso 16. Ainda bem que eu não sou político, meu amigo. Ainda bem que eu não sou político. É muita responsabilidade. Próxima infração. Não liquidar integralmente as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais encargos, até o encerramento do exercício financeiro, especificamente até o dia 10 de dezembro de cada ano. LRF, artigo 38, inciso 2. Sanção: detenção de 3 meses a 3 anos, perda do cargo e inabilitação para a função por 5 anos. Lei nº 10.028/2000, artigo 4º, inciso 16. Próxima infração: receita de operação de crédito em montante superior aos das despesas de capital, no projeto da lei orçamentária. LRF, artigo 12, parágrafo 2º. Sanção: cassação do mandato. Decreto-Lei nº 201, artigo 4º, inciso 7. Aplicar disponibilidade de caixa em desacordo com a lei. LRF, artigo 43, parágrafos 1º e 2º. 43 é primo. Se eu dividir 43 por 2, na congruência módulo 2, né, 2 vezes 21, 42. Para 43, 1. Sobra o resto 1. Os números primos são aqueles divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. 43 só divide por 1 e por ele mesmo, logo é primo. Na congruência, deixa eu ver, módulo 6, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 8, 48, 6 vezes 7, 42. 6 vezes 7, 42, para 43, 1. Resto 1. Congruência módulo 6. 43 é primo. Bom, próxima sanção. Cassação do mandato. Decreto-Lei nº 201, artigo 4º, inciso 7. Próxima infração. Não depositar em conta separada das demais disponibilidades. Não depositar em conta separada das demais disponibilidades de cada ente as disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social e não aplicá-las nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira. LRF, artigo 43, parágrafo 1º. 43 não é divisível por 3. Você soma 4 com 3. 4 com 3, 4, 5, 6, 7. 7 é divisível por 3? Não é. Logo, 43 também não é. Muito fácil, muito simples, meu amigo. Sanção: cassação do mandato. Decreto-Lei nº 201, artigo 4º, inciso 7. Próxima infração: aplicar disponibilidade de caixa dos regimes de previdência social em títulos estaduais ou municipais, ações e outros papéis de empresas controladas e conceder empréstimos aos segurados e ao poder público. LRF, artigo 43, parágrafo 2º. Sanção: cassação do mandato. Decreto-Lei nº 201, artigo 4º, inciso 7. Próxima infração: inscrever em restos a pagar despesas que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda o limite estabelecido na lei.
LRF, artigo 42 e artigo 55, inciso 3, a linha B. Essa eu vou ler de novo. Inscrever em restos a pagar despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda o limite estabelecido na lei. LRF, artigo 42 e 55. Inciso 3, a linha B. Sanção. Detenção de 6 meses a 2 anos. Lei número 10.028/2000. Artigo 2º, inciso 16. Próxima infração. Não cumprir até 2002 o limite de despesa com serviços de terceiros do exercício em referência que não poderá ser superior em percentual da receita corrente líquida a despesa verificada no exercício de 1999. LRF, artigo 72. Sanção, cassação do mandato, Decreto-Lei número 201, artigo 4º, inciso 7. Terminei o estudo, a leitura da Lei da Responsabilidade Fiscal e tá tudo aí. É só entrar em ação agora, pessoal do TSE. Certo? Muito obrigado e até a próxima.